Olá, bom dia. Todos me ouvem? Sim? Sim. Bom dia. Então, pessoal, mudamos aí um pouquinho a nossa programação, né? Eu tive que. Já falei para vocês, né, que tava com uma questão na minha mandíbula, travada e tal. E aí eu tive uma consulta no fisioterapeuta, mas na semana que vem volta tudo ao normal, tá? Foi só essa semana que consegui trocar aí com, acho que, o professor de química, né? E aí deu tudo certo. Então, não sei se vocês lembram que na última aula a gente fez, eu falei para vocês, né, que a gente ia seguir fazendo repassos de conteúdos que a gente já tinha visto, que vocês viram, né, com a professora Michelle também, desde o começo do ano. E aí a gente viu um poema do, nossa, olha a minha cabeça, eu ia falar Pablo Vittar, do Pablo Neruda. A gente viu o poema do Pablo Neruda e aí a gente fez uma discussão, né? A gente respondeu aí as questões da prova de 2012 da URGS. E aí eu falei para vocês que a partir disso a gente ia ver as preposições, né? A gente começou a fazer esse repasso de preposições, a gente ficou lá na metade. E também, vocês lembram que era um poema que era meio um autorretrato, né? Era uma pessoa se descrevendo. E aí eu conversei com vocês, né? Comentei que a partir disso eu tinha pensado também em ver alguns adjetivos, tá? Que teriam a ver com aquele tema. Então, hoje nós vamos ver isso e também eu selecionei uma questão de um texto de 2014 da URGS. E aí vai ser dessa maneira, acho que é a melhor maneira da gente conseguir repassar, né, diversos aspectos, diversos tópicos aí que vocês já estudaram, fazendo as questões, né, de forma contextualizada, e aí vocês vão ver exatamente como que cai na prova. Então, aqui alguém falou no chat. Se eu posso gravar a aula. Vou colocar aqui. Eu acho que para. Deixa eu ver. Aqui não tá aparecendo para mim para eu gravar. Eu acho que agora foi, não? Tá, já tá aqui como se eu estivesse gravando, tá? E botei para salvar aqui no computador. Bom, então, aqui nossa apresentação, todo mundo consegue ver? Tá aparecendo para vocês? Que diz classe 24. Na verdade, eu acho que é 25. Sim. Então tá, eu vou só repassar o que a gente começou na última aula, vou falar bem rapidamente, porque a gente já comentou isso, né, das preposições, e aí a gente parou no asta e versus o ásia, né, para ver essa diferença. Então vocês lembram que eu mostrei para vocês aqui essa tabelinha com as preposições, e aí eu até comentei que a maioria é igual ao português, e que a gente só ia ver com mais detalhes, né, as que são mais diferentes ou as que podem causar confusão. Então, eu falei com vocês exemplos e usos dessas preposições. Vocês lembram que a maioria era igual ao português, né? Quando a gente encontra no texto, a gente consegue entender o que elas significam. Mas aí eu separei as que são que a gente precisa se dedicar um pouquinho mais. E aí, entre elas, tá o ácio, que é essa preposição, né, que eu já falei para vocês, mostrei alguns exemplos, mas vamos só retomar, falar rapidamente, tá? Falar rapidinho, mas aí se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso explicar um pouco melhor, só vou falar rapidinho porque a gente já comentou na última aula. Então, o ásia, eu falei para vocês que ele sempre vai ter esse sentido, né, de movimento, uma tendência. Então, a direção. Então, pode ser em direção a ou algo que está direcionado, por exemplo, la violência hacia la mujer, a gente falaria a violência contra a mulher, né? Então, dependendo do contexto, ia
sempre o contexto que vai mandar, a gente vai traduzir de uma forma. Então, se eu estou dizendo que eu voy hacia allá, eu vou para lá, né? Então, a gente traduzir esse hacia como para. No caso da violência hacia a mulher, a violência contra a mulher. Se eu falo, por exemplo, mirar hacia arriba, para cima. Então, mas, por exemplo, se eu digo, eu estou manejando hacia la playa, aí sim seria em direção, tá? Então, dependendo, mas sempre vai ter esse sentido de direção, ainda que a gente não traduza como em direção, tá? E aí eu mostrei para vocês que a URGS gosta muito de cobrar, no Enem também aparece, né? Mas no Enem vai aparecer ali dentro do texto, ela vai ser importante para a gente compreender, né, o sentido geral do texto, mas a URGS gosta de cobrar especificamente. E aí eu já até mostrei essas questões para vocês, mas vamos dar uma olhadinha de novo, né? Eu até perguntei para vocês, né, qual que vocês achariam que era a melhor resposta, digamos assim, a melhor alternativa, né, para essa questão aqui que foi da última edição do vestibular de 2020. E aí a gente viu que a gente não falaria nenhuma dessas, né, na verdade, mas a menos pior tem uma aí que é menos pior. Então, essa questão, né, 75 de 2020, ela vai pedir uma tradução. Então, esse é um dos tipos de questão que pode cair, né? Tradução, às vezes pergunta qual é o sentido da expressão, pode pedir substituição, né? Sinônimos, pode pedir sentidos opostos, então antônimos. Então pode cair de diversas formas. Mas aqui, ó, a 75 vai pedir assim: a palavra Ásia, em el contexto de Asia fines del siglo, significa em português. Então a gente teria que ver qual dessas opções se encaixaria melhor. O texto, né, seria hacia fines del siglo XVI y comienzos del XVII, la inmensa provincia gigante empezó a contraerse, a disgregar-se, perdió el mar. Tá? Então, como que a gente falaria esse hacia fines del siglo? Então, assim, indo para o final do século. Qual dessas opções vocês acham que seria a mais adequada, ou a menos pior? Aqui esse Ásia vai ter que ser por volta de, porque não é até, porque não está dizendo que foi ou até este momento, tá? Esse Ásia vai ser por volta, em direção a gente não fala em direção ao final do século, né? A gente não usa isso. Para, aqui também não se encaixa. E em também não. Então, aqui está dizendo que mais ou menos por volta de. Aqui esse por volta de tem o sentido de mais ou menos, tá? Aí a outra que eu mostrei para vocês é essa de 2014, que é justamente, né, perguntando o sentido. Então, é um poema que vai dizer assim: eu vengo de todas partes e hacia todas partes voy. Arte soy, entre las artes, en los montes, montes soy. Então, eu venho de todas as partes e para, em direção a todas as partes eu vou. Arte sou, entre as artes, nos montes, monte eu sou. Tá? Então, aqui, né, como a gente já viu, tem o sentido sempre de direção. Independente de como a gente traduziria, o sentido é de direção. Se vocês têm alguma dúvida, podem perguntar. Só estou falando rapidinho porque é só para retomar mesmo. Aí aqui eu só mostrei para vocês, né, que a gente tem que tomar cuidado que existem duas palavras que são muito parecidas, né, que é o Ásia e o Acia, e a gente não pode confundir elas. Então, o Ásia seria essa nossa preposição, né, que em sentido de direção. O Acia é um verbo, um pretérito imperfeito, e ele vai ser o nosso fazia do português. E aí, logo em seguida, vem o asta, né? Que aí é o que geralmente a gente confunde, o ásia e o asta. O asta tem o sentido de término, tá? De ponto final, digamos assim. E aí pode se referir tanto a espaço quanto a tempo, né? Então, trabalham hasta las 3,
Então, até o final aí desse horário de trabalho é às 3. E, por exemplo, numa frase como llegaram hasta la cima, então, nessa trajetória, eles chegaram até lá. Lá foi o ponto final, que é lá cima, ponto mais alto. E aqui, isso aqui é tranquilo para nós, né? Porque é nosso até do português. Aí, o que costuma causar confusão, né? É esse hasta e o ásia. Porque os dois são preposições, né? E podem aparecer em construções parecidas, mas a gente tem que saber o que significa um e outro. Então, aqui eu coloquei duas frases que eu só mudei a preposição. Pablo conduce hasta su casa. Então, é o ponto final dessa trajetória, né? Ele dirigiu até lá. É diferente de eu dizer Pablo conduce hacia su casa. Ele não está conduzindo para chegar na casa dele, até a casa, né? Não é simplesmente isso. Está falando que ele está indo naquela direção. A gente não sabe se ele vai passar da casa dele, se ele vai parar antes, mas é na direção da casa dele. Tá? Então, aqui faz toda a diferença. Aqui, um exemplo, tenho que caminhar hacia la playa para llegar hasta la casa de Lucas. Então, eu tenho que caminhar naquela direção, na direção da praia, para chegar até a casa de Lucas. Então, aqui a gente consegue ver bem a diferença. Então, foi aqui que a gente tinha parado na última aula. E aí, agora sim, a gente vai ver uma preposição que a gente não viu, né, na última aula, mas que com certeza vocês já viram nos textos, a gente já comentou também, sempre que aparece, eu chamo a atenção de vocês, que é o sin, né? Esse sin com N, que a gente não pode confundir jamais com o sim do português, né, com M. E o que que vai significar esse sim? Seria o nosso sem do português, no sentido de ausência de algo, tá? Então, por exemplo, eu saí sem paraguas, saí sem guarda-chuva, eu saí sem abrigo, então sem casaco. Então, foi, foram protestas sem confusões, sem problemas. Então, pensando sem, não houve, né, com ausência aí de problemas, de confusão. Então, o exemplo, em minha casa sempre preparamos a comida sem condimentos. Na minha casa sempre preparamos a comida sem temperos. Então, também não nos causa muita dificuldade, a gente só não pode confundir. E aí o nosso sim, né? O nosso sim do português, a gente falaria em espanhol, né? O sim, o advérbio de afirmação, a gente falaria si, tá? Então, não sei se alguma dúvida. Aqui um exemplo de ação poética, sem poesia não é ciudad. Ó, vamos ver aqui no chat, alguém falou algo. Tudo certo, tá bem. Aí, nós temos aqui o nosso sobre. O nosso sobre do espanhol, ele vai apresentar algumas particularidades, tá? Que a gente tem que prestar atenção. Inclusive, no Enem, foi em 2018, foi bem decisivo, assim, entender um sobre que tinha ali no texto, tá? Só que não era um sobre de preposição. Lá no Enem era um sobre de substantivo. Então, a gente vai ver aqui que pode ser tanto preposição, e aí com mais de um significado, ou sobre também pode ser um substantivo, tá? Então, se a gente for lá no dicionário da RAE, né, da Real Academia Espanhola, a gente vai ver que tem diversas entradas para a palavrinha sobre. Então, a primeira seria a preposição em cima de, né? Então, essa ideia de superioridade, que pode ser física, né? Então, la computadora está sobre a mesa. Ou vamos pensar num exemplo assim, mas sobre todas as coisas está a importância de não ter de lá não estar, uma coisa assim, tá? Mas também ela pode ser sobre acerca de, né? Então, hoy
la clase, hoy haremos una clase sobre las preposiciones. Então, o tema, né? Mas também pode ser uma preposição que vai indicar, seria algo como por volta de, mais ou menos, tá? Então, vai indicar uma aproximação de quantidade ou de número. Se vocês perguntam a idade de alguém, por exemplo, né, que vocês não sabem exatamente, vocês vão falar, não sei, pero sobre los 30, mais ou menos, tá? Ao redor, alrededor. Se vocês forem marcar um horário, né? Marcar algum encontro com os amigos, alguma coisa assim, mas assim, não quero colocar, eu não tenho um horário certo. Por exemplo, eu não sei que hora que vai terminar uma reunião que eu tenho hoje. Pero sobre las 6 da tarde, mais ou menos, tá? Então, esse sobre tem essa ideia de mais ou menos ou por volta. Vamos ver, temos... Pode ser um perto também. Deixa eu pensar no exemplo que poderia encaixar isso que a Isadora falou. Pensando mais fisicamente. Ah, sim, de idade. Sim, exatamente. Perto. Tá. Então aí sim, aí se encaixa no exemplo que eu dei. Estava pensando se a gente consegue usar para localização. Eu acho que para localização aí não. Tentando pensar no exemplo, acho que não rola. Não consigo pensar em nada que tenha muito sentido, sim. Mas assim, pode pensar em perto, né? Por volta, cerca de. Então, também, se fosse uma questão de substituição, né? Se eu digo assim, não sei, pero sobre los 30, poderia ser, não sei, pero cerca de los 30. E aí cabe isso que a colega falou, né? De perto. Ou então, alrededor, por volta, ao redor, tá? Aqui os exemplos, tenho sobre 1.000 euros, eu não sei quanto, mas é mais ou menos, é perto disso. Vendré sobre las 11, então mais ou menos. Então, lá pelas 11, a gente falaria, né? Lá pelas 11 eu chego. Mas também ele pode ser um substantivo. A gente já viu essa questão, eu acho que em 2018, que é aquela questão do Enem que fala sobre a revolução na arquitetura chinesa, que era uma empresa que estava fazendo arranha-céus em 21 dias. E aí falava que a questão perguntava, né, o uso do adjetivo limpia, né, que falava que era uma forma de construção limpia. Então, perguntava assim, o uso desse adjetivo limpia se refere aos resíduos, né, da construção. Então, no caso de limpo, de não produzir tanto lixo, tantos resíduos, mas também se refere ao quê? Essa era a pergunta, né? Então, em qual outro sentido que esse tipo de construção é límpia? E aí, no texto, a gente teria que voltar, né? Lá onde está esse límpia, e aí a frase anterior fala assim, não vou lembrar exatamente, mas falava algo assim, se trata tanto de la reducción de los residuos quanto sobre los gruesos sobres que suelen circular por debajo de las mesas en las reuniones. Então, a gente teria que entender o que são gruesos sobres que suelen circular por debajo de las mesas. O que é suelen? É costumam. Então, costumam circular gruesos sobres por debajo de la mesa. Quando a gente pensa por debajo de la mesa, a gente já pensa em algo que é escondido, né? E aí, o que seria isso que costuma circular por debaixo das mesas? São gruesos sobres. São envelopes grossos. E aí, se a gente está pensando em todo esse contexto, reuniões, envelopes grossos circulando por debaixo da mesa. O que a gente pensa? A gente pensa em
né, sobres de dinheiro. E aí a gente vai pensar o quê? Né, propina, um dinheiro aí que está circulando por debaixo dos panos, né? A gente não falaria debaixo das mesas, a gente falaria debaixo dos panos. Então, precisaria fazer todo esse movimento para entender ao que se refere, né, essa forma límpia que impide da circulação de grossos sobres por debaixo das mesas. E aí, a questão correta seria inibe a corrupção. Então, a gente tem que fazer toda essa volta para entender que estava se referindo à corrupção, tá? Então, um sobre é um envelope. Vamos seguir. Então, é aquilo que eu falo para vocês, né? Sempre quando a gente vai fazer uma questão, a gente tem que mobilizar diversos conhecimentos nossos. Então, aqui um exemplo de 2013 da URGS vai ser uma de substituição, tá? A URGS gosta muito desse tipo de questão, né? Porque ela vai demonstrar se a gente realmente compreendeu, né? O que significa dentro do texto e também se a gente tem aí um léxico adquirido, né? Se a gente tem um vocabulário aí mais extenso e que a gente, além de entender o texto, a gente consegue fazer substituições, né? Falar de outra forma sem comprometer o sentido do texto. Então, a palavra sobre pode ser substituída sem alteração do sentido com ao por. Então, aqui o texto, né, é na linha 28 que aparece esse sobre. Esse texto está falando principalmente que os espanhóis saem muito tarde da casa dos pais. E aí vai dar exemplos de outros jovens europeus e falar como é que funciona essa questão, né, da saída da casa dos pais. Então, o texto fala assim, só um trecho, né? En este sentido, el sociólogo expuso 4 modelos de juventud. Por un lado, está el nórdico, marcado por jóvenes que abandonan el hogar familiar sobre los 18 años, con la ayuda del Estado para alcanzar la emancipación total a los 30. Então, aqui o que está falando, né? Ele expôs 4 modelos de juventude. Por um lado, está o nórdico, marcado por jovens que abandonam o lar familiar, tá? Este hogar também é uma palavra bem importante, já caiu outras vezes em prova, também no Enem. O que é o hogar? É o lar, tá? Não é simplesmente a casa, a moradia, é o lar, no sentido de lar. Então, abandonam o hogar familiar sobre os 18 anos. Pelo que a gente poderia substituir com 18 anos? Com 18 anos fala exatamente com 18 anos. A los 18 anos também, aos 18 anos, está falando que é com aquela idade. É que aqui não faria sentido, porque se a gente substituísse, ia ficar unos los 18, não faz sentido, né? Vamos ver aqui. Ó, a Isadora falou alrededor, que é justamente a seguinte, então, abandonam o hogar familiar alrededor, né, de los 18 anos. Então, sim, por volta, cerca de los 18. Não é exatamente aos 18, é por volta. Então, perfeito, aí seria essa D, correto. Aqui é justamente. Não precisava ter feito todo aquele esforço, né? Podia mostrar para vocês, não me lembrar porque estava nos slides. Aquela questão que eu falei para vocês, eu recém falei do Enem, né, de 2018, que falava de los gruesos sobres que suelen circular por debajo de las mesas em adjudicaciones e permissos vários. Então, é justamente aquela questão que eu falei para vocês, né? Que a gente tinha que entender o que são esses gruesos sobres, senão a gente não entenderia o que o autor está querendo dizer, tá? Então, o sobre, eu acho que seria isso. Tá? Se tiver alguma dúvida, vocês podem falar aí no chat. Aí aqui nós temos outra preposição que também aparece muito nas provas, né, nos textos, e aparece muito nas questões. Vocês vão ver que eu separei só algumas, mas assim, é bem recorrente. Que é o tras, tá? O tras, ele vai ter o sentido de depois de, ou a continuação. Pode ser tanto no sentido espacial quanto temporal. Então,
Exemplo, tras este tempo vendrá outro melhor. Então, depois deste momento, virá outro melhor, tá? A gente fala algo como tras la tempestad viene la bonanza, algo assim, tá? Então, a gente poderia falar que tras... Ai, tô com um protesto na cabeça. Tras las protestas hubo cambios. Então, depois de esses protestos, houve mudanças, tá? Tras los hechos del último mes, foi necessário tomar novos rumos, algo assim. Então, depois dos fatos, né, ocorridos nesse último mês, foi necessário tomar novos rumos. Algo nesse sentido, tá? O tras é depois de. E aí a gente tem que cuidar para não confundir com o detrás, né? Que a gente pensaria o trás, né? Do português, né? Como atrás, né? Aqui no espanhol seria o detrás. Então a gente não pode confundir com isso. Exemplo, ó, tras la tempestad viene la calma, é um refrão, né? Que seria uma. Como que a gente chama isso? A gente não chama de refrão, a gente chama de ditado, né? Ó, então aqui alguns exemplos de como aparece na prova. A UDES de 2016. A palavra traz tem o sentido de. Então, vamos ver qual é o sentido aqui. A gente sabe que é depois de, mas é espaço, é tempo, né? É tras depois de, em que sentido? Então, aqui o texto. Tras el primer torneo en Buenos Aires y el segundo al año siguiente en Montevideo, ambos ganados por Uruguay, era el turno de Rio de Janeiro para ser anfitrião. Aqui estava falando de uma competição de futebol, tá? Então, em que sentido tem esse tras? Tras el primer torneo em Buenos Aires e el segundo al año siguiente. Então, está falando de anos, né? De edições desse torneio. Então, aqui tem o sentido de tempo, tá? Então, depois do primeiro torneio em Buenos Aires, o segundo ao ano seguinte em Montevidéu, ambos ganhados por Uruguai, era a vez, então esse turno era a vez de Rio de Janeiro para ser o anfitrião. Então, aqui tem o sentido de tempo. Tudo bem. Então, aqui fazendo um fechamento sobre as preposições, eu destaquei aqui as mais importantes, as que podem causar alguma confusão, as que as provas gostam de perguntar, né, sobre. Mas aí eu só vou fazer um fechamento sobre as contrações, tá? Porque às vezes pode aparecer isso, às vezes em alguma questão de lacuna ou no próprio texto pode não ficar muito claro, tá? Uma coisa sobre o espanhol. Então, o que eu falo quando eu estou me referindo, o que eu estou me referindo quando eu falo as contrações? Então, a gente tem que pensar que no português a gente tem muitas contrações. Contrações de quê? De preposição mais artigo. Então, por exemplo, o nosso dado português, a classe da, in, é de mais a, tá? O nosso no, estou ou na, né? Estou na aula, é em, preposição em, mais o artigo a. Então fica na. E assim a gente tem muitas, ai meu Deus, contrações, tá? Então no português a gente contrai tudo que a gente pode. Só que no espanhol a gente só vai ter duas contrações, tá? Então eu coloquei essa tabelinha, a gente não vai ver tudo aqui, né? Eu só vou comentar com vocês essas duas, que serão as únicas duas contrações do espanhol, né? Que seria o del, que é o nosso do do português, né? O nosso do do português é o quê? De mais o, do. O espanhol também vai contrair, vai virar del, tá? Mas no português a gente contrairia também o plural, né? Dos. Mas no espanhol não, a gente não vai contrair, vão ser vão ser duas palavras, né? De los. E a outra única
dessas duas contrações que existem no espanhol é o al, que seria o nosso ao do português. Então, esse al seria a mais ele, tá? Então, vira al. Então, voy al cine en el fin de semana. Vou ao cinema no fim de semana. E essas são as únicas duas contrações. Então, vocês podem ver que aqui, né, nessa parte em vermelho tá a do português, o pelo, o pelos, né? E no espanhol vai ficar por ele, por los, o no, né, em ele, em los, em lá, em las. Então, tudo isso aqui no português a gente contrai e forma uma palavra só, no espanhol vão ser duas. Então, quando a gente tiver, né, porventura, se a gente tiver que fazer uma questão de completar lacunas, pode aparecer aí essa questão, né, de preposição mais artigo, pode estar contraído ou não, e aí vocês têm que lembrar que existem só duas contrações, que é o der e o al, o resto não vai ser contraído, tá? Então, não sei se tem alguma dúvida aqui, a gente não precisa, né, ver cada uma dessas. O importante aqui é a gente lembrar que só o del e o ar vão contrair, o resto vai seguir na sua forma normal, né, com duas palavras. Só tomar um cafezinho aqui. Bueno. Então, isso para vocês, né? A gente ia terminar esse repasso sobre as preposições. E aí a gente ia ver uma questão de prova, né? Uma parte da prova, um texto de prova da URGS. E também ia trazer vários tópicos aí para a gente repassar de coisas que a gente já viu, né? Então, a melhor forma é vendo como foi cair na prova e o que a gente vai ter que fazer. Então, eu selecionei aqui esse texto principalmente pelos tópicos gramaticais que vão aparecer nas questões, mas principalmente eu acho que aqui aparece uma questão de vocabulário que ela é muito preciosa para nós, tá? A gente vai fazer prova porque é uma coisa bem característica do espanhol e que a gente demora para entender e demora para pegar. E às vezes é só tendo muito contato com leitura ou, né, convivendo que a gente vai realmente aí adquirir isso, né? Então, e aqui vai ser muito importante compreender o uso de um verbo em específico do espanhol, que é o verbo tocar, e vai ser um uso muito específico que vai ter aqui nesse texto, e se a gente não compreender o seu uso, né, o que ele está significando dentro desse texto, a gente não consegue completar essa lacuna que vem justamente antes, né? Então, é muito importante entender o que significa esse verbo tocar aqui, e é um uso muito característico do espanhol, para a gente conseguir responder as outras questões e também compreender o que o texto está dizendo. Porque se a gente não compreende e a gente coloca outra conjunção com um sentido oposto na lacuna, a gente muda totalmente o sentido do texto, tá? Então, essa primeira questão, ela vai ser de completar lacunas. Eu vou fazer com vocês esse, e aí as próximas eu deixo um tempinho para vocês pensarem, tá? Mas esse aqui eu gostaria de fazer com vocês para a gente fazer essa leitura juntos. Então, a primeira questão é de lacunas. E aqui, como sempre, né, como a gente está falando de URG, são várias questões sobre o mesmo texto, então não faz sentido ler todas as questões antes, todas as alternativas para depois vir para o texto. São muitas. Mas no Enem é sempre bom ler antes o enunciado, tá? Então, una de las costumbres que caracterizó a la desaparecida revista Estadio era la de publicar en la portada una foto de algún deportista destacado del momento. O que a gente já pode destacar aqui? Tem o uso da palavra costumbre, que é um costume, e aí aqui a gente já pode ver aquela questão do gênero das palavras em espanhol, né? Para nós, o costume, em espanhol, la costumbre. Costumbre, né? Costume é uma palavra feminina em espanhol. Então, um dos costumes que caracterizou a desaparecida revista Estádio era de publicar na capa uma foto de algum esportista destacado do momento. Então, portada, capa.
E aqui já fala que é desaparecida a revista Estádio. Então, ela não existe mais, ela desapareceu. Parece algo assim, é muito pequeno, não é um detalhe, mas não. Tudo isso a gente tem que ir construindo na nossa cabeça, que depois vai aparecer isso. En la edición número 1572, el honor fue del delantero Manuel García, la estrella del momento. Então, na edição número 1572, edição a honra, honor, honra. A honra foi do. Ai, como é que é o nome disso? Atacante. Sendo muito bom. Atacante, tá? Delanteiro, porque vá adelante, vai na frente. Então, a honra foi do atacante Manuel Garcia, a estrela do momento. Então, nós temos uma lacuna e depois a lacuna segue com sua história tiene una gran peculiaridad. García fue la portada de estadio aquel martes 11 de septiembre de 1973. Então, né, amanhã vai completar aniversário desta edição. Bueno, então, como que a gente vai saber o que, que vai nessa lacuna? Temos a pesar de ello, que é apesar disso, sin embargo, que é uma oposição, né? Uma conjunção adversativa. Então, no entanto, entretanto, porém, temos apesar de ello, né? Apesar disso, no obstante, que também vai ter o mesmo sentido, sin embargo, uma conjunção adversativa, e o sin embargo também conjunção adversativa, ideia de oposição. Qual que é a ideia que a gente tem que colocar disso? De apesar disso ou porém? Parece que assim é muito sutil a diferença, né? Mas não. Bom, o que está sendo dito antes da lacuna? Está descrevendo um dos costumes, né? Tipo, é uma coisa que acontecia regularmente nessa revista Estádio, né? Que era a publicação da estrela do momento, os esportistas mais destacados. Então, isso é algo positivo. E aí depois vai falar que na edição número 1572, a honra foi desse Manuel Garcia. Por quê? Porque ele era a estrela do momento. Está falando que só os mais destacados apareciam na capa. Está falando que foi uma honra, né? Porque era uma honra aparecer. E está falando que a estrela do momento é esse Manuel Garcia. Então, todas as informações até então estavam positivas. E aí nós temos uma lacuna. Sua história tem uma grande peculiaridade. Garcia foi a portada de estádio aquele terça-feira, né? 11 de setembro de 1973. Bom, mas eu não sei se é algo positivo ou negativo. Eu não sei o que aconteceu em 11 de setembro de 1973. A gente pode seguir um pouquinho. A gente não conseguiu entender se isso é positivo ou negativo. El mismo dia em que a história de Chile cambiou. Então, o mesmo dia em que a história do Chile mudou. Mudou para melhor ou para pior? Mudou para pior, né? Então, o que a gente tem que colocar aqui? Estava falando só coisa positiva, positiva, positiva. Era uma honra. Foi uma coisa muito boa para esse esportista, né? E para todos os que tinham a honra de participar. Porém, o dia que saiu essa revista foi justamente esse fatídico dia, 11 de setembro de 1973, o mesmo dia em que a história do Chile mudou. A gente tem que colocar uma oposição, porque só estava falando de coisas boas, porém, quando esse cara conseguiu essa honra de ser a capa da revista, aconteceu uma desgraça, tá? Então, aí a gente já exclui a A e a C. Então, seria B, sin embargo, não obstante o sin embargo. Qualquer uma dessas tem o mesmo sentido. Então, o que, que aconteceu nesse dia? Vamos ver se a gente tem mais informações. A 40 anos desta imagem, Garcia comenta: "Es mi tesoro más preciado. Não era fácil ser a portada de estado." E aí temos outra lacuna, me tocou. Então, há 40 anos desta imagem, Garcia comenta:
é o meu tesouro mais precioso. Não era fácil ser a capa de estádio da revista, né? E aí tem me tocou. Este me tocou, aqui vai ser um uso muito específico do espanhol. É o tocar em sentido de quê? Vocês conseguem entender só por essa leitura o que esse me tocou significa? A gente não pode pensar que é me tocou no sentido de me emocionou, né? Ah, uma coisa me tocou, a gente fala no português, né? Tipo assim, me emocionou. Aqui não. Esse me tocou vai ter o sentido de foi a minha vez. Então, tocar seria no sentido. Deixa eu ver se a gente tem um verbo que tem esse mesmo. Por exemplo, a gente tá fazendo um jogo assim de tipo. Não sei. Pensar dominó. Ou de cartas, sei lá. Cada um tem a sua vez, né? Tem o Suturno, mais ou menos, que apareceu aí uma questão que a gente viu, né? Então, cada um tem a sua hora, né? E aí, o seu momento de jogar. Vai que a pessoa tá meio distraída e aí chegou a tua vez, tu não jogou. Daí eu digo, a ti te toca, ou te toca. Então, é a tua vez, é o teu momento. Ou então, eu tô pensando em fazer uma atividade e aí eu vou escolher alguém para responder. E aí eu posso olhar aqui na lista de chamada e dizer, te toca a ti, Isadora, não sei, tá? Algo assim. Então, esse te toca significa ser a vez de. Então, o que a gente tem que colocar nessa lacuna? Ele está falando que é o tesouro mais precioso dele. Por quê? Porque não era fácil ser a capa dessa revista. Então, é um tesouro, ele conseguiu ser a capa. Só os melhores dos melhores apareciam. E aí ele fala que ele conseguiu, que chegou a vez dele. Então, o que a gente tem que colocar aqui se a gente está dizendo que era muito difícil, era só para os melhores. E depois a gente está falando que ele conseguiu uma adversativa, né? Porque era muito difícil, mas eu consegui. Ver se deu para entender esse por que a gente teria que colocar uma adversativa. Então, aqui a gente só poderia colocar o que tem de adversativa na segunda lacuna. Temos o não obstante e o sin embargo. Só que assim, na C a gente já excluiu essa apesar de. Então tem que ser essa D. No obstante e sin embargo. Duas conjunções adversativas. Certo? Ahora, quando la veo, me acuerdo de las amarguras que se sucedieron. Então, aqui já está falando de amarguras. Se a gente estava meio sem se localizar o que aconteceu no Chile, foi bom ou ruim, aqui já está falando de amarguras. Então, foi ruim. Relata com voz embargada el ex-jugador. Então, embargada, meio de choro, né? A la fecha del golpe militar, ela era a grande figura de Rangers, seu equipo. Então, aqui, né, já está falando o quê? Que foi a data, né? Fecha, data. Então, na data do golpe militar. Então, está falando o quê? A história do Chile mudou. Está falando de amarguras que aconteceram. Está falando de golpe militar. Então, a gente pode entender que tudo aqui está falando de coisas negativas. Então, também ter essa compreensão nos ajudaria a responder lá a primeira lacuna. Tá. Previo al 11 de septiembre de 1973, el plantel havia realizado uma gira a Bolívia. Então, né, esses jogadores nessa equipe tinha feito um tour, né, uma viagem, uma gira a Bolívia. Nosotros regresamos el 9 de septiembre a Chile. Me fui a Coronel, su lugar de residencia, el 10 de septiembre y viví el golpe allá. Un mes después retomamos el entrenamiento. La gente iba en masa a vernos. El estadio estaba siempre lleno, cheio. Lo que más recuerdo de ese tiempo es que le entregamos alegría para que se olvidara de lo que estava passando. Isso era o que mais feliz me hacía. Então, eles entregavam, o que ele mais lembra, né, que nesse tempo eles entregavam alegria. Para quem? Para quem eles entregavam alegria para que se olvidara. O que é olvidara? Esquecesse, tá? A quem
eles entregavam a alegria para que se esquecessem do que estava passando a la gente, tá? Então, isso depois vai ser pedido na prova. A quem está se referindo quando diz le entregamos alegria? Entregava que? Alegria. A quem? A la gente, tá? Depois vai ter uma questão que vai ser sobre o pronome complemento. Eso era lo que más feliz me hacía. Él es artillero, se enteró solo 2 años después de que fue portada de estadio el 11 de setembro de 1973. Ele só ficou sabendo que ele foi. Então, enterar-se é ficar sabendo. Ele só ficou sabendo 2 anos depois, tá? Que ele tinha sido capa do estádio. Provavelmente censura, algo assim. Dos son los significados que tienen para el exfutbolista la imagen publicada hace 40 años. Uno es de alegría, porque me recuerdo cuando fui futbolista, fue una bendición haber jugado. Então, o que é uma bendición? Uma benção haber jogado. El otro, sin embargo, es de pena, então é de tristeza. Fue lamentablemente, no, fue lamentable todo lo que pasó después de ese día. Lo siento en el alma. Então, são duas imagens, né, que vem na cabeça dele, dois significados, né, que vem à cabeça dele sobre esta imagem da revista Estádio. Uma de alegria, né, porque foi uma bênção ser jogador de futebol, e a outra é de pena, né? Pena é pesar, no sentido de tristeza, né? Porque foi lamentável tudo o que aconteceu depois desse dia. E aí ele fala, lo siento en el alma. Então, eu sinto na alma. Aqui também aparece nessa questão dos artigos. Por que eu digo el alma e não la alma? Alma é uma palavra masculina? Não, alma é uma palavra feminina. Só que eu não posso colocar o artigo feminino aqui, eu não posso dizer la alma. Eu tenho que dizer el alma para não repetir, não ter essa repetição de som. La alma, né? El alma. E por que que ele sente na alma? Porque partieron muchos amigos que tenían, revela acongojado. Então, partiram para onde? Então, a gente pode pensar que morreram, ou, né, foram expulsos, exilados, a gente pode entender de diversas formas, mas aqui me parece que partiram mais no sentido de morreram, tá? Muitos amigos que ele tinha. Revela acongojado. Bom, vamos pensar assim, eu não sei o que é acongojado, não tenho a mínima ideia. Mas aqui a gente consegue entender que ele está falando com pesar, ele está falando de coisas tristes, né? Então aqui a gente pode entender que é com tristeza, tá? Meio assim abatido, talvez, né? E seguindo, com esse mesmo tono meditabundo, o que é tono? É tom. Com esse mesmo tom meditabundo, o que é meditabundo? É de meditar, de pensar, então pensativo. Entrega uma última reflexão sobre o que vino depois do 11 de setembro. Então, ele vai entregar uma reflexão sobre o que veio depois do 11 de setembro. Volver atrás me recuerda muitas coisas bonitas, pero também que passaram muitas coisas feas. Uno tratava de hacerse el tonto, pero também pensava em todo lo que ocorria. Que nunca mais suceda lo que passou. Cierra. Então, quais são essas duas reflexões? Voltar atrás me lembra de muitas coisas bonitas, mas também que aconteceram muitas coisas feias, né, ruins. Este uno aqui tem sentido a gente, tá? A gente tratava ou tentava fazer de bobo, no sentido de fingir demência, fingir que não estava vendo. Mas também pensava em tudo o que ocorria, que nunca mais suceda o que aconteceu. Fecha dessa forma, então. Que nunca mais suceda o que passou, tá? Então aqui, né, a gente acho bem interessante esse texto, né?
traz vários aspectos. E eu acho uma boa escolha de texto por todas essas questões que eu falei com vocês, de vocabulário e tal, né? E também da gente pensar, né, nesse 11 de setembro, né, que 11 de setembro acaba, né, a gente sempre lembra do 11 de setembro por causa do atentado das Torres Gêmeas, mas também, né, na história aqui da nossa América tem um fato muito importante, né, que foi esse golpe militar aí do Chile, e não simplesmente um golpe, né, houve um bombardeio. Esse 11 de setembro foi quando foi bombardeada o Palácio da Moeda, né, onde estava o presidente eleito Salvador Allende. Então foi dessa forma que foi dado o golpe, né. Então é bem uma data bem importante. Bueno, então a gente já respondeu a primeira questão, né? Que essas 67 das lacunas. E vocês vão ver que tem várias questões de interpretação de texto. Então, eu gosto muito de trazer esse tipo de texto. Por quê? Porque nos ajuda tanto na URGS quanto no Enem, né? No Enem a gente tem interpretação de texto, basicamente interpretação de texto. Então, a gente sempre consegue fazer uma. E lá no Enem, né? É uma questão só sobre interpretação de texto. Aqui a gente já consegue se aprofundar um pouco melhor. Então, considere as seguintes afirmações sobre o conteúdo do texto. Então, vai dar 3 afirmações, a gente vai ter que dizer quais estão corretas. E aqui, como vocês já sabem, né, já eu comentei com vocês, na prova da URGS, algumas partes da prova vão estar com os enunciados em português e outras em espanhol. Então, aqui, nesse caso, em espanhol. Então, as seguintes afirmações, vamos ver quais ou qual está correto. 1. La revista Estadio llegó hasta la edición número 1572. Então, aqui, né, se encaixa muito bem no que a gente acabou de falar lá sobre as preposições, o hasta, o hasta. O que é o hasta? Até, ponto final. Foi, a revista Estádio foi até a edição 1572. O que vocês acham pela leitura? Acabou aí? Foi aí que terminou a revista Estádio? Não, ó. O colega falou não. Exatamente. Não foi. A revista não existiu só até a edição 1572. O que sim aconteceu foi que esse Manuel Garcia foi a estrela, né, da capa dessa edição 1572. Depois continuou a revista, não sabemos se por uma edição, se por 1000 edições. Sabemos que hoje em dia não existe mais, que diz que ela é desaparecida. Mas não, a última edição não foi essa 1572. A edição 1572 foi essa do Manuel Garcia. Então, muito bem, só não está correta. A 2. A revista Estadio esconde tesouros del fútbol chileno. Aqui temos o verbo esconder, né? Esconde, uma revista esconde, colocando na capa. Não esconde, né? Ela mostra. Poderia ser guarda, né? No sentido de que faz um recompilado aí, mas não, ela não esconde. E também não ficou claro, pelo menos para mim, se essa revista é chilena ou, não sei, latina, sei lá. Não, ou não sei, não diz de onde que é, né? Só fala que são as estrelas do momento, né? Um esportista destacado no momento, mas não fala que é só chileno, né? Pode ser mundial, então também não, né? Y esa 3. La revista Estadio tuvo una edición el martes 11 de septiembre de 1973. Então, sim, a única correta é essa, né? Que seria a C, solo 3. Não sei se ficou alguma dúvida aí, algum comentário. Geralmente esse é o tipo de questão que a gente não gosta de fazer, né? Essa que a gente não sabe. É muito mais fácil a gente saber que tem uma resposta correta, né? Do que não saber se é uma, se é duas, se é três. Bom. Então, essa seguinte aqui questão vai falar sobre tradução. Então, as palavras portada, embargada e se enterou significam em português, respectivamente. Então, está falando de la portada de la revista, a capa da revista.
Depois, aí, na 16, na linha 16, vai usar embargada. Relata com voz embargada, ele é exjugador. Relata com a voz como, né? Embargada, de choro, emocionada. E depois temos se enterou, lá na 32, que vai falar assim: el ex artillero se enteró solo 2 años después de que fue portada de estadio el 11 de setembro de 1973. Então, esse é se enterar em qual sentido? É ficar sabendo, tá? Só uma coisa que eu acho que eu não chamei atenção, mas que é importante também sempre ressaltar, principalmente se vai que caia em uma questão de lacunas, né? Como na URGS, por exemplo, na última edição caiu aquela questão de escrita de números por extenso, né? Vai que caia uma questão, né, que tenha uma lacuna antes de uma data, por exemplo, 11 de setembro de 1973. Antes de datas, a gente usa o el, tá? Então, tanto se for o dia, tipo, 11 de setembro, quanto se for o dia da semana, tá? Por exemplo, el lunes, na segunda-feira. Então, sempre antes de dias, tanto dias das semanas quanto datas completas, assim, o número do dia, a gente utiliza o el, tá? Então, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Também el 1, el 2, el 3, el 4 e assim por diante, tá? Bueno, então se enterou, solo se enterou 2 anos depois. Então ele só, não é que ele só, as opções que nós temos é soube ou percebeu. Não é que ele é algo que tu perceba. Ah, percebi que eu fui capa. Não, ele soube só 2 anos depois, tá? Então, qual dessas aí parece a mais adequada para essas traduções? Qual alternativa? Já temos resposta no chat. Seria A. Perfeito. Então, capa, emocionada e soube. Muito bem. Ó, aqui temos uma questão que é sobre pronome e complemento de objeto direto. Vocês viram? Só uma parte da prova a gente vai retomar várias coisas. Então, por isso que eu gosto de fazer as questões com vocês. Esse aqui vai falar sobre pronomes complementos. Vocês lembram o que é o pronome complemento? O pronome complemento, como o próprio nome diz, né? Ele vai complementar um verbo. Então, para que a gente usa o pronome complemento? Além de complementar um verbo, né? Ele vai retomar algo, né? Para eu não precisar ficar repetindo 1000 vezes a mesma coisa, né? Aqui no caso, o mesmo substantivo, eu vou utilizar esse pronome complemento, né? Complementando o verbo e vai estar retomando algo que foi dito anteriormente, tá? Então, vamos ver aqui na página, não, na linha 14. Ao que se refere, a gente sempre tem que se perguntar, ao que se refere, tá? Esse pronome lá, na 14. Ó, ahora, quando la veo, me acuerdo de las amarguras que sucedieron. Relata com voz embargada el ex-jugador. Como que a gente vai localizar ao que se refere esse pronome complemento? A gente tem que identificar o verbo, né? Porque como a gente viu, esse pronome complemento sempre vai estar complementando um verbo. Então a gente vai identificar o verbo e vai perguntar o que ou quem a esse verbo, tá? Então, ahora quando la veo, veo que. Então, quando eu vejo o que, quando eu a vejo, eu vejo o que. Então, a gente tem que voltar. Ó, há 40 anos desta imagem, Garcia comenta, es mi tesoro más preciado, não era fácil ser la portada de estádio, pero me tocou. Não, acho que era, no, sin embargo, me tocou. Ahora, quando la veo, me acuerdo de las amarguras que sucedieron. Então, quando eu vejo o que, la imagem, porque está há 40 anos desta imagem,
Ahora, cuando la veo, me acuerdo de las amarguras, certo? Então, a gente tem que ter em mente que sempre vai retomar algo, esse pronome complemento, e a gente vai identificar o verbo e vai perguntar o que ou quem, tá? No caso de pronomes complemento de objeto direto, tá? Geralmente é lo, los, la e las. A gente vai perguntar, se perguntar não, vai perguntar pro verbo. O que ou quem, tá? Depois, quando for a questão de pronomes complemento de objeto indireto, aí a gente comenta também qual é a pergunta a ser feita para o verbo, tá? Depois, aqui, ó, 71. A la fecha del golpe militar era la gran figura de Rangers. Você poderia reescrever como? Então, quero que vocês deem uma olhada aqui. Seria de reescrita. Como assim reescrita? Qual das alternativas aqui mantém o mesmo sentido dessa frase? Vou dar um minutinho para vocês lerem. Bom, então, estão em dúvida aqui, colocaram no chat que estão em dúvida. O que a gente tem que ver aqui? O que está falando? A la fecha. Então, o que é a la? Também tem a ver com o que a gente acabou de ver das preposições, né? O que seria esse a la? Seria o nosso a craseado do português. Então, a data ou na data, né? A gente falaria, a gente não, acho que a gente não fala a data, né? A gente fala na data. Então, na data do golpe militar, era a grande figura desse time de futebol. Na data. Então, a primeira é al preparar-se o golpe militar. Não foi antes, não foi nos preparativos, foi na data desse golpe militar, que foi dia 11 de setembro. Então, essa aqui já não está correta. Ó, acho que é a B, vamos ver. Quando aconteceu o golpe militar, era a grande figura. Perfeito. Foi na data, foi quando aconteceu. Então é a B. Na C temos tras o golpe militar. A gente acabou de ver esse tras, é depois do golpe militar. A D, al ultimar-se los preparativos del golpe militar. Não foi quando os preparativos foram colocados, foram feitos. Foi quando aconteceu, não tem a ver com os preparativos. E depois aí quando acabaram os preparativos do golpe. Não é quando acabaram, não basta simplesmente acabar os preparativos para ser efetivado, né? Não, foi quando foi efetivado, foi na data, certo? Então aqui, né, parece uma questãozinha muito boba, mas assim, tá no detalhe, né? O que vai nos dar resposta seria este a lá e entender que é na ou a data, tá? Também se a gente não sabe o que é fecha, aí sim, a gente também não consegue, né? Não entende nada. Bueno. Entonces, muy bien, vamos a 72. Essa aqui. Ah, tá. Esse aqui é de verbos. Então, ó, na última aula, alguém me perguntou: que a gente já terminou a parte de verbos, e daí eu falei para vocês que sim, a parte teórica, né, de estrutural, sim, já tinha acabado, mas que a gente ia
começar a ver sempre nas questões e, né, de forma contextualizada e tudo bem misturado, como aparece aqui. Então, o que vai pedir essa questão? Si el trecho nosotros regresamos el 9 de septiembre a Chile, me fui a Coronel, su lugar de origen, el 10 de septiembre y viví el golpe allá. Si estuviera en la tercera persona del plural, las formas verbales de pasado que haberiam de cambiar seriam, então, quais dessas formas do passado teriam que mudar se estivesse na terceira pessoa do plural? Qual que é a terceira pessoa do plural? Ellos, ellas e ustedes. Eles, elas e vocês. Tá? Vamos pensar no ellos, mais fácil. Porque estava falando de nós outros na primeira frase, nós, tá? Que é a primeira do plural, nós outros. Me fui é a primeira do singular, yo. Bibi, a primeira pessoa do singular, yo. Então, se em vez de nós e eu fosse eles, como que ficaria isso? Então, vamos pensar. Ellos regresam. Ellos regresam. Não tá errado, só que aqui é pretérito, ó. Fala, las formas verbales de passado que haberiam que cambiar seriam. Então, regressamos é pretérito perfeito simples, aquele pretérito que das coisas acabadas e finalizadas. Então, qual é que é? Lembram qual é a característica desse tempo que a URGS ama cobrar? Pretérito perfeito simples. A característica, digamos, mais marcante, mais fácil da gente identificar essa terminação em ron da terceira pessoa do plural, né? Que eu já chamei atenção várias vezes. Então, só de lembrar disso, a gente já vê que a gente já mata, né, a questão, na verdade. Regressaram, mas vamos ver os outros. Me fui, ellos se fueron, de novo. Só lembrar dessa característica que eu chamo sempre a atenção para vocês, a gente já responde, né? Ellos se fueron, de novo, ron. E Bibi, ellos vivieron, tá? Então aí teria que ser a B. Então é o que eu falo para vocês. Questão de verbo parece muito horrível, parece um pesadelo. Ai, todo mundo fala, meu Deus, eu nunca vou acertar verbo, é muita coisa. Mas assim, a URGS costuma cobrar coisas, repetir assim o que ela cobra. São coisas mais específicas que ela quer cobrar. Então, por exemplo, esse pretérito perfeito simples é muito cobrado. Existem vários outros pretéritos que nem aparecem. Então, esse pretérito perfeito simples é um dos tempos verbais que a gente tem que mais prestar atenção, né? Vocês lembram que esse pretérito perfeito simples pode aparecer assim, né? De conjugação de verbos, pode aparecer de substituição, né? Lembram? Pretérito perfeito simples pelo pretérito perfeito composto. Então, diversas maneiras de aparecer na prova, mas geralmente são os mesmos tempos que aparecem. E aqui também, mesmo que a gente, não lembro, não sei qual é esse tempo verbal. Se a gente conseguiu entender, né, o texto e a gente consegue se lembrar mais ou menos o que cada tempo verbal expressa, a gente entende que está falando de uma coisa que aconteceu há mais de 40 anos. Então, acabado e finalizado. A gente poderia pensar em português. Não, no caso, né, a gente teria que botar no eles. Eles regressaram, eles foram e eles viveram. Só de compreender o que o texto está falando, a gente já consegue fazer mesmo pensando em português, a gente já consegue pensar. Regressaram? Regressaram. Foram? Foram. Viveram? Vivieram. Tá? Então é isso que eu falo para vocês. Dá para fazer sempre a questão. Se a gente compreendeu o que o texto quer dizer, a gente já tem meio caminho andado, tá? E é por isso também que a gente vai, né, ficar bastante tocando na tecla da interpretação de texto, que é o principal. Ó, agora há pouco a gente viu a questão de pronome complemento de objeto direto, né? Que era o lá. Aqui é pronome complemento de objeto indireto. Geralmente é lê ou lês, tá? Então,
Lá no pronome complemento de objeto direto, a gente identificava o verbo e perguntava o quê? Porque era la veo. Veo que? La imagen. Aqui, como é o pronome complemento de objeto indireto, a gente vai perguntar a quem. Então, vamos ver aqui qual é que é o verbo, tá? A gente tem que primeiro voltar para o verbo. 28. El estadio estaba siempre lleno. Lo que más recuerdo de ese tiempo es que le entregamos alegría para que se olvidara de lo que estava passando. Então, esse le se refere a quê? Le entregamos. Vamos identificar qual é o verbo que está complementando. O verbo entregar. Le entregamos. Aí, o objeto direto vai ser o quê? Le entregamos o quê? Alegria. E aí, o indireto é a quem? Quem que é o beneficiário dessa ação de entregar alegria? Então, de novo, duas perguntas. Le entregamos alegria. Entregamos que? Alegria. Objeto direto. A quien? A quien le entregamos alegria? Aí aqui, ó, vai ser um pouquinho antes. Ó, houve ali uma hipótese de que era estádio. De forma geral, sim. Porque se a gente pensar que no estádio tinha muita gente, a gente entregava para o estádio, né? No sentido das pessoas. Só que aqui está mais específico. É la gente que estava em el estádio. Porque se a gente fala estádio, a gente está entregando. Claro que a gente fala, o estádio foi a loucura, não sei o quê, se referindo às pessoas, né? Não é o ambiente físico que vai à loucura, são as pessoas que estão ali. Então, aqui está se referindo o quê? La gente que estava em el estádio, tá? Tá. Não, mas esse raciocínio está certo, né? Que a colega colocou aqui. Sim, é o estádio, né? Tipo, o estádio foi loucura, no estádio. Entregamos a alegria ao estádio. Só que aqui é a la gente, está sendo mais específico. A la gente que estava em el estádio. Uhum, tá. Muito bem. Bom que entenderam. Mas assim, esse tipo de questão sobre pronome complemento, a gente conseguindo identificar o verbo, fazendo as perguntas corretas, a gente chega na resposta. Bueno, vamos seguir aqui um pouquinho, então. Eu acho que essa é a última ou a penúltima. Deixa eu ver. Penúltima. Bueno. Então, essa outra questão 74 vai ser uma questão de antônimos. Então, aqui, bom, muitas vezes aparecem palavras um pouco mais diferentes, que não são tão usadas, que muitas vezes a gente não conhece. Mas é aquilo que eu falo para você sempre. Se a gente fizer uma boa leitura pelo contexto, a gente consegue entender o que ela significa, o sentido, pelo menos, tá? Então, aqui está pedindo um antônimo da palavra acongojado. Acongojado. Bom, Barraquinha, nunca ouvi essa palavra na minha vida. Nunca vi antes. Provavelmente eu acho que eu nunca ouvi essa palavra. Sinceramente. Só nesse texto mesmo. Mas vamos ver onde é que aparece essa palavra. Na 43. Então vamos voltar lá para 41. Não, vamos voltar um pouquinho mais. Vamos ali na 38. Foi uma bendición haber jugado. Tá, ele tá falando os dois significados. Vamos voltar mais um pouco, então. Ó, 35. Dos são os significados que tiene para el exfutbolista la imagen publicada hace 40 años. Uno es de alegría, porque me recuerda cuando fui futbolista. Fue una bendición haber jugado. El otro, sin embargo, es de pena. Fue lamentable todo lo que pasó después de ese día. Lo siento en el alma. Partieron muchos amigos que tenía. Revela acongojado.
Bom, não sei o que é acongorrado, nunca vi essa palavra na minha vida. Mas o que que ele tá falando? Revela acongorrado, então é a maneira que ele está, né? O modo. Que modo é esse que ele tá falando que aconteceram muitas desgraças, né? Que ele lamenta tudo o que passou depois desse dia do golpe, que ele sente na alma dele e que partiram muitos amigos. A gente consegue entender que é uma coisa de pesar, né? De tristeza, de dor. Então, né? Ai, qual que seria a tradução mais perfeita? Não, a gente vai conseguir pelo sentido. Então, é de tristeza, é de dor, né? De sofrimento. O que seria o contrário disso? Vou deixar aí um tempinho para vocês. Vamos ver aqui as opções, então. Acobardado, contrário de triste ou com sofrimento, com dor, é acobardado? Ó, vamos ver, tivemos uma resposta. Ó, a colega falou: eu acho que colocaria B, mas não pensei em nenhuma com certeza. Isso vai acontecer. Tá correta, é a B. Isso vai acontecer principalmente por quê? Porque tem, por exemplo, a palavra atolondrado, que é outra palavra esquisita, né? Então, pode aparecer, além dessa questão, a palavra da questão em si, né? Ser um pouco diferente ou desconhecida, pode aparecer outras desconhecidas ali no, nas alternativas. A gente vai ter que ver muitas vezes a gente vai ter que ver o que se aproxima mais, tá? Então, tá, eu entendi que é triste, tá? Acovardado não seria, acovardado, né, não seria o antônimo disso, né? Exultante, aí a gente já entende que é com felicidade, com alegria. Então aqui a gente, não tenho certeza, mas eu consegui entender que é um sentido de triste, e aqui eu consigo entender que o exultante é um sentido de alegria, então a gente já consegue se direcionar a responder essa. Então, geralmente o que eu faço quando não tenho certeza, coloco um tracinho ali do lado, tipo assim, essa aqui tá em aberto. As outras eu já risco, que eu sei que não é. E daí eu posso voltar no final e ver assim, tá, não tenho certeza, mas qual que parece a menos pior? Depois, compenetrado não seria o antônimo de triste, né? Dubitativo, que é de dúvida, também não é, né? Atolondrado, daí eu pensei, não sei o que é atolondrado, mas aquele resultante ali já parecia correto. Então eu diria que vão no que vocês. Ai, não sei, é difícil dizer isso, né? Mas assim, eu iria no que eu compreendo e o que eu consigo ver é esse sentido de oposição, exultante. Porque esse atolondrado, digamos, não sei o que que é. O atolondrado, ele vai ser assim, quem age sem pensar, sem, é tipo impulsivo, tá? Impulsivo. Então, aí realmente é a B, tá? Então, a colega ali estava em dúvida, mas acertou. Bueno, vamos ver que a última questão vai dar tempo de terminar e ver alguma coisinha de. Temos 10 minutos de aula. Ver alguma coisinha ali dos adjetivos, tá? Aí, a 75. La expresión hacerse el tonto podría substituirse en español por hacerse el tonto. O que que é hacer? Fazer. Fazer-se, né? Hacer-se. El tonto, tonto é bobo.
Então aqui seria mais ou menos tipo se fazer de desentendido, fingir demência, fingir que não tá vendo. E aí nós teremos as 6 alternativas. Vou deixar um tempinho também, porque essa questão é boa para pensar, né? E fazer algo que depois a gente vai ter que repetir na prova. Vou deixar um tempinho aí para vocês também. Ó, temos aí uma hipótese no chat. Aqui, nessa questão também, eu achei que eles pegaram um pouco pesado nas alternativas, porque eles trouxeram também algumas palavras, assim, não digo que muito difíceis, mas que exigiam um certo contato a mais com a língua, um certo conhecimento. Então, as alternativas realmente elas podem dar aí uma confundida, né? Porque, por exemplo, tem duas palavras que muito provavelmente a gente pode até ter visto já, mas assim, não é tão comum, né? Que é engalanar e soslayar, né? Então já são duas palavras que podem nos deixar meio confusos. E se a gente não entende, né, nenhuma delas, tipo, pode ser qualquer uma, né? A gente, porque a única coisa que vai mudar seria a primeira, né? O primeiro verbo, então o resto fica lo acontecido. Então, tipo assim, qualquer um, né? Tanto faz, se a gente já não entende um dos dois, né? Bueno. E se a gente não entende os dois, então pode ser, né, marcar qualquer uma. O que que seria. Bom, o que que tá falando o texto primeiro, né? Vamos ali na 49. Uno trataba de hacerse el tonto, pero también pensaba en todo lo que ocurría, que nunca más suceda lo que passou. O que que ele tá falando? Que a gente tentava se fazer de bobo, mas também pensava em tudo que estava acontecendo, que nunca mais aconteça o que passou. Então, ó, qual desses aqui que tem a ideia de fazer-se de tonto? Adornar lo acontecido. Adornar é enfeitar. Não era uma questão de estar enfeitando, tá dando uma cara nova para o que estava acontecendo, né? Criar uma ficção. Não, estava vendo o que acontecia, mas tentando não ver, tentando não se afetar tanto, ou tentando não fingir que não estava vendo mesmo, se fazer de bobo. Então não é enfeitar, adornar é enfeitar, então essa a gente arrisca. Distinguir lo acontecido. Não era esse ser tonto não é distinguir ou entender, é justamente se fazer de louco, se fazer que não estava entendendo. Colorear lo acontecido também. Colorear tem esse sentido, né, de colorir, de deixar mais bonito, de fantasiar. Não. Engalanar. Este engalanar é de colocar galanes, de colocar enfeites também, tá? Então aqui teria o mesmo sentido de adornar e de colorear. Mas eu também concordo que essa D foi um. Claro, né, gente? A prova ela quer justamente. Essa prova não é uma prova feita para aprovar, é uma prova feita para reprovar. Então, é para fazer um corte. Então, ela tem que ser, né? Digamos assim, precisa ser difícil. Aí vão ter questões que realmente vai ser assim, só quem sabe mesmo, quem está dominando.
E aí tem o sossegalhar-lo acontecido. Sinceramente, eu nunca vi esse uso como verbo. Sossegalhar. Isso eu nunca vi. Mas o que sim aparece bastante é mirar de soslaggio. O que é soslaggio? É assim, ó, de canto de olho, tá? Tipo assim, olhar, sabe aquela coisa, ah, amiga, não olha agora. É isso que a gente tá pedindo. De soslaggio, mas a pessoa sempre vira, né? Então, tem que. O que que é soslágio? É essa olhadinha de que tu tá olhando assim, de canto de olho, né? Mas fingindo que não tá vendo. Isso é soslágio. Isso é soslagiar o acontecido. É o quê? É olhar de canto de olho fingindo que não tá vendo. Então, esse hacer-se tonto é justamente isso. Fingir que não estava entendendo, fingir que não estava vendo. O soslagiar é justamente isso. Olhar fingindo que não tá vendo. Então, seria essa E. Bom, então terminamos aqui essa prova. Não sei o que vocês acharam, se acharam difícil, se acharam tranquilo, se acertariam, se ficaram. É... Não, dúvidas eu acho que não, né? Porque eu perguntei aqui, mas se vocês tiverem algum comentário. Então a colega aqui achou média. Então, mais ou menos. É, porque tem algumas coisinhas bem chatinhas, mas outras não, né? Outras da gente, só da gente já tá, né, com esse hábito de fazer prova, a gente. É isso que eu digo para vocês, né? Aqui a gente não tá aprendendo espanhol, a gente tá aprendendo a fazer a prova. Então, a gente, a gente já tá acostumado a fazer esse tipo de questão e as questões se repetem. É isso que eu digo para vocês, assim, a URGS, ela pode parecer mais difícil que o Enem, tem muita gente que diz, ah, mas no espanhol, no Enem são 5 questões, na URGS são 25. Só que são 25 questões previsíveis, a gente consegue saber o que vai cair. Então, o que a outra colega falou, achei um pouquinho mais difícil, mas é só ter um pouco de atenção. É mais uma questão de entender como é que a prova funciona, que aí consegue responder. Bom, mas assim, é isso que eu falo para vocês, é treinar, né? É tá vendo sempre, revendo, e aí chega uma hora que fica meio óbvio, né? Então, nossa, eu tô quase, não vi que eu tô quase deitada. Tava me olhando na câmera. Bueno, então, nos vemos na próxima semana, horário normal, né? Na quarta-feira. Obrigada pela presença de vocês, a participação. E aí eu vou colocar essa prova, esses slides ali lá no portal, tá bem? Então, nos vemos na próxima semana. Tchau.